noite, irmãos. O povo está meio desanimado. Boa noite, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Eu não gosto de fazer isso, não é chato, né? Esse cara é chato, mas glórias a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja conosco. Nós estamos alegres. Irmã Flora orou desse jeito no início, né? Da alegria de nós estarmos aqui. Quão bom, verdadeiramente quão bom é estarmos na casa do Senhor, aprendendo dele e usufruindo daquilo que ele tem para as nossas vidas. Os irmãos oraram, né? A Magda orou pelas crianças, Paulinho orou no final pela pregação. Então já estamos com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E a minha oração é para que Deus me use, como sempre, nessa noite, para não falar de mim, mas falar aquilo que o Espírito Santo tem me iluminado e eu tenho vivido na minha vida. Não é fácil, mas ele tem me orientado e quero falar daquilo que tenho vivido, das bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, independentemente das dificuldades, das lutas, mas temos prosperado, porque o Senhor tem lutado por nós. E é muito bom poder estar aqui na casa de Deus, louvando, adorando junto com os irmãos, adorando esse Deus que é maravilhoso, Pai Celestial, verdadeiramente. Eu sou testemunho disso. Eu tenho certeza que cada um de nós também tem esse privilégio para contar essa bênção. Hoje, dia 19 de dezembro, nós estamos terminando mais um ano, né? Bom, a igreja cheia, a igreja com muita gente, e não há outro lugar para que nós estejamos que não seja os pés do Senhor, na casa do Senhor. É o melhor lugar que tem para que nós estejamos. Não há outro lugar. Nós somos criados para isso que Deus nos criou. Nós somos parte dele. Deus fez todas as coisas, fez a natureza, fez o sol, fez as estrelas, e de nós, e a única criatura que Deus fez como parte dele foi o homem. Fomos nós, a humanidade. Soprou em nós o fôlego da vida. Soprou em nós o fôlego da vida. Nós somos criados para isso. E quando nós nos afastamos de Deus, nós não somos completos. Nada nos completa, meus queridos. Nós não somos felizes longe do Senhor. Dinheiro nenhum traz essa felicidade. Família nenhuma traz essa felicidade. O Senhor é quem nos completa. Porque longe dele nós não podemos nos realizar em nada. Muito obrigado. Diaconisa Santa Teresinha. Mas vamos lá. Glória a Deus. Hoje é um dia especial. Hoje, essa semana é uma semana especial. E a especialidade dessa semana, desse dia que se aproxima, é que nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. É uma data especialíssima para cada um de nós que está aqui nessa noite, eu tenho certeza disso. Uma data que nós não nos esquecemos nunca, porque o Senhor, através desse ato, ele se esvaziou, se tornou homem para cumprir tudo aquilo que Deus tinha para nós, como humanidade, pecadores, mas remidos e lavados pelo próprio Deus, pelo sangue do próprio Deus. E isso, meus queridos, isso não é propaganda de cartão de crédito, não, mas isso não tem preço. Isso não tem preço, né? E nós somos gratos a Deus por conta disso. Nós não podemos pagar, mas nós podemos dar glórias a Deus por conta disso, adorar a Deus por conta disso. E é isso que nos move, isso que move cada um de nós a sair domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira à noite, na sexta-feira, no sábado, sair para o encontro desse Deus. Não que ele não esteja lá na sua casa, não que ele esteja na minha casa. Na verdade, nós somos morada, mas assim, esse ambiente em que os irmãos confraternizam, isso é maravilhoso. E nós damos graças a Deus por conta disso. E o
Natal, quando eu vejo essa época do ano, eu fico até um pouco triste, pastor Márcio, porque se perdeu a origem, o sentido dessa data tão especial. Perdemos. Hoje, muitas vezes se fala de Natal, né? O aniversário nem é nosso, e somos nós querendo ganhar presente. É presente para lá, é presente para cá, tá? E assim, eu vejo, isso não é ruim. Às vezes é um flash de luz no coração dos homens, mas as pessoas se tornam tão bondosas, né? Eu te amo, eu te abraço, né? Eu te beijo, e as pessoas se tornam tão caridosas nessa época. O Natal, o nascimento do Senhor Jesus, faz isso com a gente, mas nós precisamos nos lembrar o verdadeiro sentido do Natal para nós. O verdadeiro sentido do Natal. A ênfase na palavra de Deus, os evangelhos contam-se de forma específica a vida do Senhor Jesus. Esse é o resumo dos evangelhos, os 4. Hoje pela manhã, né, nossa irmã Lili ministrou na sala das crianças e ensinou a ela sobre os evangelhos. Ministrou a ela sobre os evangelhos, nós vimos aqui, fomos testemunhas disso. E esses livros, esses quatro livros, os 4 primeiros do Novo Testamento, eles retratam vida e obra do Senhor Jesus. Nos ensinam isso, cada um na sua ótica, cada um na sua visão, mas trazendo essa essência para nós. E quando nós olhamos para esses livros, a gente vê que é tratado de forma, digamos assim, até superficial, o nascimento do Senhor Jesus. Já percebeu isso, mas tenho certeza, como pastor, tá? Falam muito rápido do nascimento. E eu estava pensando, preparando essa lição, e pensando por quê? A ênfase do Evangelho não é no nascimento, é na morte, é no sacrifício, é na ressurreição, pela remissão dos nossos pecados, é no ministério. Os evangelhos, eles detalham o ministério do Senhor Jesus, aquilo que ele fez aqui na terra, como Deus e como homem. E o nascimento, ele é relatado por 2 dos 4 evangelistas somente Mateus e Lucas é que fazem isso. João já vai começar lá no batismo, né? E Lucas inicia também falando um pouco, mas não dá ênfase no nascimento, somente Marcos, né? Mateus e Lucas é que vão fazer essa explanação sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas eu vou deixar para falar sobre o Natal especificamente, eu vou deixar para o pastor Márcio semana que vem. Ele semana que vem vai falar sobre o Natal, né? A gente está na semana, não está ainda. Eu vou falar do período pré, que veio pouco antes do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus, ele faz essa narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conta para nós como que se deu o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele traz para nós 2 pontos de vista. Um ponto de vista histórico, e a história é muito importante para nós, né? Ninguém pode negar, e ninguém nega o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nega, cientista nenhum, ninguém nega o nascimento, porque foi um fato histórico. O Senhor Jesus aconteceu, foi verdade, aquele homem nascido lá naquela época, naquele lugar. E o Evangelho de Mateus começa dessa forma. Ele começa fazendo uma genealogia, né? Começa de Abraão, termina em José, passando por todas as gerações do Senhor Jesus, até chegar ao Pai, né? Isso era necessário para confirmar essa natureza histórica. E nós aprendemos, a nossa doutrina nos ensina Jesus Cristo como sendo Deus, 100% Deus, 100% homem também. E a natureza dele é confirmada através de fatos históricos. E além disso também, o nascimento como um fato natural. O Senhor Jesus oriundo de quê? Oriundo de uma família. Às vezes eu fico pensando que Deus poderia agir de muitas formas
para fazer com que Jesus viesse à terra. Jesus poderia vir como um adulto já. O mais importante não seria o ministério dele, como adulto, como filho de Deus, ensinando as doutrinas celestiais. Poderia ter vindo aqui como adulto, mas veio como criança. Foi um bebê, foi uma criança, foi um jovem, foi um adulto. Isso demonstra a natureza, o fato natural do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E os fatos históricos, de uma maneira geral, eles são narrados sempre de maneira diversa. E os historiadores, de uma forma geral, eles falam que a história ela é narrada do ponto de vista sempre de um ponto de vista, seja do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista militar, sempre do lado dos vencedores, aqueles que vencem que contam a história, E nós precisamos entender isso, que o Senhor Jesus veio e contou essa história, e colocou essa história há milhares de anos atrás, e essa história faz parte da nossa vida hoje. E esse fato é importante. Esse fato abriu as portas para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus, como servos desse Deus, não por meio de mérito nosso, mas por mérito do próprio Deus. Isso é um privilégio para nós. Então, quando nós nos lembrarmos do Natal, quando nós lembrarmos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, esteja essa mensagem impregnada no nosso coração. Um Senhor Deus que veio, de uma pessoa que veio, que desceu da sua glória, que se humilhou por conta disso, estava na glória e se colocou no mesmo patamar nosso, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai Celestial. É essa a verdade do Natal, é essa a simplicidade do Natal. E nós temos nesses evangelhos pontos de vista diferentes. Lucas vai escrever, vai narrar do ponto de vista da mãe, A gente pega lá, a gente vê Maria visitando a Isabel, visitando a mãe de João Batista, e o contexto do nascimento sobre o ponto de vista da mãe. E normalmente é esse que nós aprendemos mais, que se dá mais ênfase, e se deixa muitas vezes de lado o ponto de vista do pai. Em Mateus ele faz isso, ele relata o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o ponto de vista do pai, de José. E nessa noite a gente vai meditar de forma rápida, como diz o pastor Márcio, sem meditar o Espírito Santo, mas a gente vai meditar de forma rápida sobre o Natal, sobre esse ponto de vista, o ponto de vista do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, é claro, em primeiro lugar, mas aqui na terra, o Pai terreno, que José, esse homem. E nós vamos aprender um pouco mais sobre o Natal, essa data tão importante para nós, para as nossas vidas como cristãos que nós somos. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo de número 25. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
Nós vamos meditar nesse texto. Pedimos ao Senhor que nos ilumine e nos abençoe, e continue falando conosco dessa forma. Jesus Cristo, Filho de Deus, mas teve aqui na terra esse relacionamento familiar com seu pai, com sua mãe. E é sobre esse ponto de vista do pai que nós vamos ver um pouco hoje o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que esse texto traz para nós é do nascimento do Senhor Jesus como um acontecimento natural. Um acontecimento natural. Versículos 18 e 19 mostra para nós aí esse ponto de vista da natureza, a gravidez, né, de Maria, a gravidez de Maria, um acontecimento natural. E José, o pai, ele recebe essa notícia da sua esposa, desposada, sem relacionamento com ele, sem ter coabitado, como diz aqui o versículo 18, e ela se encontrava grávida. Essa notícia da gravidez, esposa, às vezes quem já teve essa notícia, né? Minha pai, minha mãe, às vezes balança a gente. Às vezes a gente não está muito preparado para isso, né? Esse pai, essa mãe. Então, sim, é algo que muda a nossa rotina, né? E José, quando a gente olha para esse texto, versículos 18 e 19, José não estava preparado para essa notícia. E eu fico imaginando assim, né? O ponto de vista dele. Ele não tinha tido relacionamento com ela, com a esposa ainda, não era esposa ainda, né? Não tinha se casado ainda. E ele recebe essa notícia da gravidez. E quando a gente olha no versículo 19, qual que foi a primeira atitude dele? Ele pensou assim: vou deixá-la, vou abandoná-la. Isso que está escrito lá no versículo 19, ele resolveu deixá-la secretamente. E quando a gente olha nesse texto, a gente vê algumas implicações dessa atitude de José. Qual que era a consequência de se ele não era o pai, teoricamente, haveria ali o quê? Um adultério. Isso deve ter pensado no coração de José. Se Maria está grávida e eu não coabitei com ela, é porque ela me traiu. Então ele pensou assim: vou deixá-la. Mas ele pensou assim: vou deixá-la secretamente, porque se isso fosse trazido ao conhecimento das autoridades da época, o que aconteceria com ela? Seria morta, apedrejada, talvez, como nós temos exemplo na palavra de Deus. Mas José, o seu coração, talvez o coração dele estivesse, né, quando nós cantamos aqui, não foi hoje, mas assim, quebrado por conta disso. Mas ele decidiu fazer isso secretamente, para não prejudicá-la diante daquele fato. Mas ele tinha convicção de que o filho não era dele, então ele resolveu deixá-la secretamente. O nascimento do Senhor Jesus como um acontecimento natural. É dessa forma que as crianças têm um mundo, pela natureza, o relacionamento de um homem e uma mulher. Só que, seguindo adiante, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele também foi um acontecimento, além de natural, do nascimento, né, biológico, um acontecimento sobrenatural. E tinha que ser, né, meus queridos? Jesus Cristo, como Filho de Deus, como homem e como Deus, se revela dessa forma até mesmo no seu nascimento. Jesus Cristo veio no seu nascimento como um acontecimento sobrenatural. Depois disso, a partir do versículo 20 até o versículo 23, diz assim, a palavra de Deus: enquanto ponderavam essas coisas, José ponderava em deixar a sua companheira. Eis que lhe apareceu no sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito
ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, meus queridos, no mesmo momento em que José se colocou indignado pelaquela situação, Deus veio de forma sobrenatural e revelou a verdade ao coração daquele homem. José, calma, tranquilize o seu coração, porque Maria está grávida e o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Então Jesus, o nascimento do Senhor Jesus, se mostra como um acontecimento sobrenatural. Deus se revela a José. Versículo 20 nós vemos isso. A paternidade terrena era confirmada e se cumpre a palavra de Deus. Essa é a verdade revelada através do nascimento sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. O que havia sido predito dele pelos profetas há centenas de anos atrás, a virgem conceberá. Aconteceu e se revelou. E naquele momento, José entendeu o plano de Deus para a vida dele, para a vida de Maria, para a vida do Senhor Jesus e para a vida da humanidade, para todos aqueles, porque ele sabia que o Senhor Jesus viria como necessidade de salvação, de remissão dos pecados. Essa era a promessa, e essa promessa se cumpriu na vida daquele homem. Toda essa situação teria uma consequência. José ouviu a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso a forma como Deus se revela a alguns homens na palavra de Deus. Pessoalmente, um anjo do Senhor foi lá e falou com José. Deus enviou um anjo para revelar a ele essas coisas, essa verdade. Mas José poderia ter ouvido e ter simplesmente deixado de lado. José poderia não ter crido na palavra de Deus. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não creem nessa palavra? E o mérito desse homem foi de crer na palavra, de saber que aquele ser que tinha sido gerado em sua mulher era algo que tinha sido prometido para toda a humanidade. E José entendeu isso. E o terceiro ponto que eu ressalto sobre o nascimento de Jesus, do ponto de vista de seu pai, de José, seu pai terreno, foi a obediência desse homem. A obediência desse homem. Ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não obedecem? Quantas pessoas ouvem e muitas vezes fingem que não ouvem? Não é comigo, é com o irmão que está do lado. Meu querido, é comigo, é com você. A palavra de Deus, a palavra que Ele tem, é para nós. Receba isso como bênção na sua vida. E esse homem recebeu isso como bênção na sua vida. Versículo 24 diz que ele recebeu Maria como sua mulher. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu sua mulher. Ele ouviu e ele atendeu o chamado de Deus. Ele obedeceu. E uma consequência também que traz como bênção na vida de José é que José, como o pai terreno do Senhor Jesus, ele pôde pôr um nome na criança. O anjo falou para ele: coloca o nome de Jesus. O que José fez? Colocou o nome do Senhor Jesus, como o anjo lhe havia ordenado. José foi obediente. Ensina para nós a importância da obediência. O nascimento do Senhor Jesus, sob o ponto de vista do Pai, um fato natural, a gravidez. Um fato sobrenatural, a gravidez como obra do Espírito Santo. E finalmente, a obediência de José em cumprimento daquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E quantas vezes nós, meus queridos, olhamos para as
coisas que acontecem conosco, o seio da nossa família, com a gente de uma forma geral, e a gente não consegue entender a vontade de Deus. A gente, mais do que isso, a gente não consegue entender e sequer obedecer à vontade de Deus. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor nos falando, fala com nós através do Espírito Santo presente na nossa vida, e a gente faz de conta que não é conosco. E a atitude desse servo de Deus foi uma atitude de reverência, de confiança plena no Senhor, de acreditar naquilo que talvez, a palavra de Deus não diz isso, mas que talvez na cabeça dele não tivesse sentido, mas que era verdade aos olhos do Senhor. E ele creu, e ele cumpriu aquilo que Deus tinha como promessa na vida dele. E nós somos gratos por conta disso. Então, meus queridos, quando nos lembrarmos do Natal, lembremos também da vida desse homem, do pai, que teve que vencer suas barreiras, que teve que acreditar naquilo que Deus revelou a ele, e que finalmente obedeceu a esse chamado, a esse privilégio que Deus deu a ele, de ser o pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por conta disso. Aprendemos com o nascimento do nosso Senhor Jesus, no ponto de vista de José, nós aprendemos três coisas: a viver de forma a entender que o natural acontece nas nossas vidas. Acontecem coisas naturais nas nossas vidas, o nascimento, a gravidez. Mas aprender também que nós devemos crer no sobrenatural também nas nossas vidas. Nós somos seres sobrenaturais, espirituais. A palavra de Deus nos ensina isso. O espiritual faz parte das nossas vidas, e José viveu isso. E finalmente, depois desse aprendizado, o que nós devemos trazer para as nossas vidas? Obedecer, e obedecer sempre. Não adianta nada a gente ouvir, não adianta nada a gente aprender, a gente estudar e não obedecer. Pode ser, como aconteceu no caso concreto, em um sonho, mas Deus se fez presente ali. Pode acontecer de um anjo aparecer frente a nós e nos orientar, mas se não houver obediência nas nossas vidas e no nosso coração, de nada adiantará. De nada adiantará. A obediência, sempre, e a obediência a esse Deus que quer o melhor para nós. Eu aprendi isso com esse homem. Espero que ele tenha ensinado ao coração dos irmãos também essa verdade. Que o Senhor nos abençoe e coloque para sempre nas nossas vidas essas verdades, e que nós possamos aprender com ele sempre e sempre. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, para a gente encerrar. Diz assim o profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Deus que foi revelado a nós, por meio da fé desse homem, por meio das atitudes desse homem e por meio do amor de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, agradecidos por conta disso? Senhor nosso Deus, mais uma vez colocamos diante de Ti as nossas vidas e somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, de forma especial de ter entregado o Seu Filho, o único, para morrer na cruz no nosso lugar. E nós, hoje, Senhor Deus, nós agradecemos por conta disso. Nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, há milhares de anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Nós rememoramos isso hoje, e que essa data seja para nós, Senhor Deus, a data de alegria, de reconhecimento daquilo que o Senhor Deus fez pelas nossas vidas. Somos gratos por isso, mais do que qualquer apelo comercial. Seja essa verdade impregnada sobre nós,
como os filhos de Deus, como servos do Senhor, e que nós possamos sempre rememorar aquilo que foi feito por nós. É no nome de Jesus que eu oro a Ti, agradecido hoje e sempre. Amém e amém. Amém.